Jesus. Amém? Os meus irmãos estão bem? Você crê que o Espírito Santo está aqui? Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença real do Espírito Santo aqui nesta noite. Nós estamos ao vivo, diretamente do nosso canal no YouTube. E você que está acompanhando essa mensagem ao vivo, você que vai assistir depois a reprise dessa live, Deus possa abençoar a sua vida. A Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do bairro do Genibaú, está localizada na rua Luiz Mariano, número 790, esquina com a rua Doutor Perito Teixeira. E você pode estar comparecendo em um dos nossos cultos aqui, seja na quarta-feira, às 8, às 16 e às 19, ou na sexta-feira, às 8, 16 e 19, ou no próprio domingo, às 8, às 15 e 18 horas, que tem sido bênção sobre bênção aqui nesse lugar, amém? Você que está acompanhando essa live é meu convidado especial. No mais, se inscreve no canal, compartilha, passa essa mensagem para outras vidas serem abençoadas, como a sua vai ser, em nome de Jesus, amém? Vamos para a mensagem de hoje. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo de número 15. Nós estamos num estudo que nós começamos no domingo passado, amém, pessoal? Qual é o tema do estudo? Quem lembra? Qual é, gente? Já esqueceram? Fracasso espiritual, amém? Nós estamos falando sobre fracasso espiritual. E nós estamos vendo alguns exemplos que foram maus exemplos para nós tirarmos lições e não fracassarmos no mundo espiritual, na vida espiritual. Amém, pessoal? E hoje eu quero falar sobre o fracasso espiritual na vida de Saul. Provavelmente eu começo hoje e eu vou estar encerrando essa mensagem que fala sobre Saul no próximo domingo. Amém? Mas vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 13. Vocês encontraram, queridos? Podemos ler? Leia comigo, diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojos ovelhas e vacas, o melhor do intérdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. porque a rebelião
é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, pessoal? Irmãos, olhe para mim, por favor. Nós estamos falando já, hoje é o segundo domingo, a respeito do fracasso espiritual. Domingo passado eu falei a respeito de Elias, e hoje eu estou falando a respeito de Saul. Esse texto aqui, irmãos, é o exato momento que Saul fracassou, não só como um servo de Deus, mas ele fracassou como rei. Para quem não sabe, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul não havia rei. E Deus, ele é, o rei daquele povo. Ele deveria ser proclamado como rei de Israel. Mas é aquela coisa, pessoal. Às vezes a gente observa as coisas no mundo e quer trazer os costumes mundanos para dentro da nossa vida. O povo de Israel começou a observar que os outros reinos, eles tinham reis. Eles tinham reis para liderar o povo. E eles começaram a pedir de Deus um rei. A gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Irmão, e como eu sempre costumo dizer aqui na igreja, existe a diferença entre a vontade de Deus e a permissão. Deus nunca quis que Israel tivesse um rei. Deus queria ser o rei daquele povo. Deus queria ser o rei daquela nação, daquela terra. Mas, infelizmente, o povo insistiu em um rei, e Deus acabou permitindo. Por isso, meu irmão, que às vezes a gente acaba insistindo em certas coisas que Deus, ele permite. Ah, você quer? Então deixa. O que eu tenho para você é melhor. Mas como você não quer o que eu tenho, faça suas escolhas. E aí, Saul foi o primeiro rei de Israel. No começo, a chamada de Saul é uma coisa linda, gente. Qualquer dia desse eu vou trazer a pregação a respeito do chamado de Saul, quando Deus chamou ele para ser rei. Foi tremendo. Mas, irmão, no começo ele estava indo bem. Depois foi indo ladeira abaixo. E esse momento é o estupim. É o exato momento onde ele fracassa como servo de Deus e como rei de Israel. Daqui para frente foi só ladeira abaixo. Por isso que essa mensagem de hoje está dividida em duas partes. Essa primeira, e domingo que vem nós vamos ver a segunda parte do fracasso espiritual na vida de Saul. Quem está entendendo, pessoal? Mas, irmãos, dentro disso tudo que nós lemos, existem os motivos pelo qual Saul fracassou, tanto como rei, quanto como servo de Deus. E o primeiro motivo, diga comigo, enganar a si mesmo. Irmãos, o primeiro motivo do fracasso do rei Saul foi enganar a si mesmo. Como assim, pastor, enganar a si mesmo? Às vezes, irmãos, pela falta de entender as coisas de Deus direito, a gente acha que está fazendo como Deus quer. Mas pela falta de entendimento, a gente está fazendo o oposto. Irmão, Saul, ele achou que destruindo todos os amalequitas, que eram os inimigos do povo de Deus, ele estava fazendo o que Deus havia mandado. Só que a Bíblia diz que ele perdoou Agag, que era o rei dos amalequitas, e ainda levou os animais, os utensílios para dentro do povo de Deus. Então entenda bem, a direção de Deus, a missão de Saul, ela era clara: vai lá e destrói todos os inimigos, não é para sobrar nada. Ele foi e destruiu, mas a Bíblia diz que ele perdoou Agag e ainda levou os animais. Irmão, o coração de Saul, ele estava arrebentando. Olha aí, versículo novamente de número 13. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, olha o que Saul disse: bendito sejas tu, de quem? Do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Meu irmão, olha para mim. Para Saul, ele tinha feito o que Deus havia mandado.
Aí Samuel dá a resposta: se você executou a ordem do Senhor, então disse Samuel, versículo 14: que balido, pois, de ovelha é esse nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Aí ele diz: e disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então olha aqui para mim, irmãos, Saul estava ou não estava enganando a si mesmo? Sim. Ele chega com um discurso para Samuel dizendo assim: olha, executei as ordens do Senhor. Samuel vai falar: se você executou, o que é isso aqui que eu estou ouvindo? No coração dele, irmão, ele tinha, cumprido o que Deus havia mandado. Mas não. Às vezes, irmãos, nós achamos que estamos fazendo o que Deus está mandando, e não estamos. Porque a gente só tem a certeza que está fazendo o que Deus está mandando quando a gente faz exatamente, quando a gente cumpre tudo o que Deus está falando. Saul tinha feito isso? Ele tinha cumprido? Ele deu atenção para a ordem que Deus havia dado? Não deu. E esse foi o primeiro motivo que levou a fracassar. Olha esse texto aqui, é muito forte. Tiago, capítulo de número 1. Às vezes, irmãos, está acontecendo a mesma coisa com a gente, e a gente pensa que está arrebentando. Saul chega lá todo pomposo, Cumprir as ordens do Senhor, mas as vacas e as ovelhas estavam mugindo. Irmão, Jesus disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Se você realmente está fazendo o que Deus manda, você vai ser conhecido pelos frutos que você está dando. Mostra os frutos. Pode ter certeza que os frutos da obediência são as bênçãos que Deus nos dá. Amém, gente? Mas o fruto da desobediência é o fracasso. Olha o que diz aqui Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: aquele porém, que faz o que, gente? Atenta bem, ou seja, presta atenção, para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha aqui para mim, irmão, Saul foi bem-aventurado no feito dele? Foi? Foi não. Agora por quê, gente? Porque, meu irmão, ele não deu a devida atenção para o que Deus estava falando. Deus falou que era para destruir tudo, mas ele vai lá, destrói o que para ele devia ser destruído, e algumas coisinhas ali ele deixa. Irmão, agora deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 11, 28, que a gente tem que examinar a si mesmo. Será que você destruiu tudo? Você tirou tudo que talvez te afastava de Deus? No caso de Saul, ele destruiu quase tudo, mas perdoou Agag e ainda levou os animais. Irmão, a nossa vida não flui, a vida não anda, enquanto tiver ainda coisas que precisam ser tiradas. Enquanto você não der atenção, enquanto você não cumprir tudo o que Deus mandou você fazer. E às vezes, pessoal, a gente até sabe o que tem que deixar, a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente não dá a devida atenção. A gente faz pouco caso, que foi exatamente o que Saul fez. Ele fez pouco caso da ordem de Deus. Você já passou por isso? De você falar com alguém, a pessoa não prestar atenção, e depois na hora que ela vai fazer, ela não sabe o que vai fazer? Você já passou por isso?
Às vezes tá lá a mulher falando, né? Marido, faz isso, tá bom, né? Vou fazer, pode deixar. Aí quando chega na hora de fazer, vixe, que foi mesmo que ela falou? Não sabe o que fazer, porque não deu a devida. Olha aqui para mim, irmão. Às vezes nós estamos do mesmo jeito, Deus está falando, mas a gente não está dando a devida atenção. Aí quando vem a hora da prova, a gente não sabe o que fazer. E aí ainda se convence, ainda engana a si mesmo, achando que está arrebentando. Eu tinha um pastor amigo meu, que ele falava bem sério, você está arrebentando, irmão. Aí o cara ficava todo, né? Eita, pastor disse que eu estou arrebentando. Irmão, você está arrebentando igual o rabo de cavalo, você está crescendo igual o rabo de cavalo. Aí, como é que o rabo de cavalo cresce, gente? O Saul chega lá todo, Samuel, cumpri as ordens do Senhor. Ah, você cumpriu? E o que é essas vacas aqui, essas ovelhas aqui? Meu irmão, não se deixe enganar. Se ainda tiver alguma coisa, pede para Deus tirar. Se ainda tiver alguma coisa que você sabe que tem que fazer, mas não faz, porque está convencido que o que você já fez é o suficiente, depois. Às vezes a gente se convence, acha que o que a gente está fazendo é o suficiente. Não, Deus não vai levar em conta esse pecadinho aqui, não. Deus não vai levar em conta essa coisinha aqui, não, pastor. Isso aqui é uma besteirinha. Irmão, me perdoe. A gente tem que se converter de verdade, gente. Parar com esse negócio. Meu Deus do céu, às vezes, falar para vocês, às vezes eu até evito, irmão, olhar a rede social, sério mesmo. De verdade. Às vezes até eu evito olhar a rede social, os status das pessoas. Porque é cada decepção que a gente tem, misericórdia. Você pensa que aquele irmão está firme com Deus, quando você vê lá nos stories, nos status, na rede social dele, está empurrando cana para dentro, no meio das festas. Meu irmão, que negócio é esse, irmão? Você está enganando a si mesmo, achando que você vai entrar no céu desse jeito. Meu Pai do céu, irmão, quando é que a igreja vai despertar, gente? Quando é que as pessoas vão abrir os olhos e entender que a palavra de Deus ela tem que ser cumprida no todo e não no que a gente acha? Isso aqui é coisa séria, meu irmão. Atenta, presta atenção porque a palavra está dizendo. Você acha que você é livre fazendo o que você tem na cabeça, o que você acha que tem que fazer? Você não está livre não, você está escravizado. Porque a verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. É só na vontade de Deus que nós somos realizados, que nós temos sucesso. Fora disso não adianta, você está enganando a si mesmo. Já diz que de boas intenções o inferno está cheio, gente. Saul chegou achando que ele estava arrebentando, e na verdade ele estava sendo arrebentado pela falta de atenção que ele deu à palavra de Deus. Irmão, e não leve para o lado pessoal, não. Eu não é indireto para ninguém, não sei a vida de ninguém, não. Mas eu tenho que te alertar, meu querido irmão. Eu tenho que te alertar como um pastor que cuida da ovelha. Se você não cumprir a palavra, não andar na santidade, meu irmãozinho, eu gosto muito de você, mas sinto muito em te dizer, você não vai entrar no céu. É cada decepção. Jesus disse que se os últimos dias não fossem abreviados, irmão, nenhuma carne se salvaria. E isso depois do sacrifício que ele fez. Não é antes do sacrifício, não, é depois do sacrifício. Você já pensou uma coisa dessa? O sacrifício de Jesus não ser o suficiente para salvar? Porque as pessoas não querem ser salvas. Que as pessoas não querem deixar o erro, não querem atentar para a lei perfeita da liberdade. Gente, ó aqui, ó,
Foi isso aqui que criou os céus e a terra. Foi isso aqui, ó, a palavra de... A Bíblia é a palavra de Deus, do Criador dos céus, da terra e do universo. Se você não der valor, se não der crédito para isso aqui, meu irmão, desculpa, irmão, desculpa falar para você, mas você já está perdido. E não ouça isso como um julgamento, mas como alguém que está sendo usado por Deus para te alertar, fazer você entender que não é mais tempo de brincar com as coisas de Deus. Saul brincou, Saul deixou se enganar, achando que estava arrebentando, como muita gente que está no erro e está achando que está arrebentando. O segundo motivo pelo qual Saul estava fracassando foi dar ouvido à voz do povo e não à voz de Deus. Gente, hoje em dia, o que tem de pessoas sendo usadas pelo diabo para desvirtuar as outras, para tirar as pessoas da presença de Deus, para afastar as pessoas da igreja, não é brincadeira, meu irmão. É muito sério. Cuidado a quem você está dando ouvido. Porque, irmão, está cheio nas redes sociais, na internet, em tantos outros lugares, está cheio de pessoas desvirtuando as outras. Como assim desvirtuando, pastor? Falando coisas que semeiam engano no coração da pessoa. A pessoa que ela é guiada pela multidão, ela tem um problema muito sério. Porque a multidão, ela é parcial. Como assim, pastor? Ela pode estar te aplaudindo hoje, mas amanhã ela pode estar te apedrejando. Cuidado quem você está dando ouvido, irmão. Cuidado. Porque às vezes você pensa que aquela pessoa está querendo teu bem, mas na verdade ela está sendo instrumento de Satanás para te afastar da presença de Deus. Instrumento de Satanás para te afastar da presença de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala. Vamos lá para o Salmos 1. Salmos 1. O segundo erro, o segundo motivo que levou Saul ao fracasso foi dar ouvido à voz do povo. Olha o versículo 1 do Salmos 1. Lê comigo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? Conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos ex. Três coisas aqui. Primeiro, conselho do ímpio. Irmão, vê uma pessoa que ela não tem vida com Deus. A gente pensa que o ímpio é só o que não se converteu, né? O mundano. Não, às vezes tem crente que está ímpio. Não está bem, não. Aí vem uma pessoa, ela não está bem. Ela começa a falar um monte de coisa. Ela fala mal da tua igreja. Ela fala mal a respeito de dízimo e oferta. Aquela pessoa está, a todo custo, ela está tentando fazer contigo o que fizeram com ela. Te enganar. Outro dia, uma irmã chegou comigo desesperada. Pastor, pelo amor de Deus, diga para mim que isso aqui não é verdade. Eu falei, o que, irmã? Olha o que estão falando aqui do missionário R.R. Soares. Eu já conheci até o vídeo, já sabia, né? Eu falei, o que é, irmã? Olha aqui, pastor, meu Deus do céu. Aí eu falei assim para ela, irmã, não leva a mal não. A senhora não conhece.
o ministério que a senhora está, e a senhora não conhece o missionário R.R. Soares. Porque se a senhora conhecesse mesmo, a senhora não ia dar nenhum pingo de credibilidade a isso aqui. A senhora não ficaria nem um pouco assustada com isso aqui. Irmão, você pegar uma pregação como eu estou pregando aqui e cortar partes ali, né, que são convenientes, quem está entendendo? E botar na rede social para difamar a imagem da pessoa, é moleza. É moleza. Cuidado com o que você está ouvindo, irmão. Cuidado de quem você está ouvindo. Porque até onde eu sei, eu posso dizer com muito orgulho, o nosso missionário, irmão, está há mais de 40 anos pregando o evangelho. E nunca teve escândalo nenhum. A Igreja da Graça está há mais de 40 anos no Brasil. E você pode ter certeza, é um ministério sério que prega a palavra da verdade. E quem realmente, como costuma dizer os pastores, quem realmente é graça, não vai dar ouvido, irmão, a qualquer um que sai falando, difamando as pessoas. E uma das coisas que eu acho mais bonito do missionário, posso falar? Bota um programa lá dele para assistir, vê se ele fala de alguém, vê se ele fala de igreja A, de igreja B, de pregador A, de pregador C. Tem muita gente que fala dele, mas ele não fala de ninguém. Sabe por quê? Porque, irmão, difamar as pessoas, difamar a igreja para tirar membros de uma igreja e levar para outra, isso é moleza. Como eu costumo dizer, pescar em aquário, é bom demais, é fácil. Difícil é você fazer como fizeram comigo quando eu era um jovem depressivo que andava nos vícios no meio do mundo. Difícil é fazer como fizeram com a minha família, que estava destruída, e para a honra e glória do Senhor, um pastor desse ministério foi usado por Deus para ajudar a minha família. Isso aí que é o difícil. Agora pegar aquele irmãozinho que ele está mais para lá do que para cá e falar um monte de mentira no ouvido dele, é moleza. Mamão com açúcar é mais fácil que tirar doce da boca de criança. Eu quero ver ganhar, eu quero ver zelar, eu quero ver pregar, cuidar, orar pela pessoa, pagar preço, jejuar, acordar nas madrugadas. É isso aí que eu quero ver. O missionário hoje dia veio aqui, e inclusive vou aproveitar esse mês de outubro, o missionário vai estar aqui com a gente, amém? 2 dias de poder, vai ser uma benção. Na última vez que ele veio, ele reuniu os pastores e falou bem assim, que ele foi numa igreja, outro ministério, não é Igreja da Graça não, outro ministério. E o pastor lá reuniu todos os pastores desse ministério, né, para conversar com o missionário. Aí o missionário conversa lá, conversa cá. Aí os pastores que estavam na reunião começaram a se entregar, desse outro ministério. Começaram a se entregar. Missionário, me converti assistindo o senhor. Missionário, eu já fui obreiro da Igreja da Graça. Um monte lá dos pastores. Aí o missionário brincou lá com o líder, né, desse outro ministério, falou: cuida bem das minhas ovelhas, hein? Ele falou isso para nós: cuida bem das minhas ovelhas, hein? Graças a Deus, pelo menos estão ali fazendo a obra, né, irmão? Mas aqueles que às vezes vão para outros cantos, depois se perdem no mundo. Já vi muito, irmão, que vai para outros cantos, para outros ministérios, com um monte de promessas, de que vão brilhar. Mas quem tem que brilhar não é Jesus, irmão. Quem tem que brilhar não é Cristo. Quem tem que ter prestígio não é Cristo. Cuidado, irmão, quem você está dando ouvido. Às vezes o conselho que estão te dando é conselho de ímpio, de alguém que não está bem com Deus, de alguém que não é convertido. Aí você está indo nesse caminho,
Você está se assentando nessa roda, quando vê, você perdeu o prazer na lei do Senhor. Ah, pastor, só está pregando para puxar sardinha para a igreja da graça. Não, irmão. Isso seria em qualquer igreja, em qualquer canto, em qualquer lugar. Nós temos que permanecer firmes com Cristo. Glória a Deus. O terceiro motivo pelo qual Saul fracassou foi a falta de liderança. Diga, falta de liderança. Vamos voltar para Samuel, capítulo 15. Volte lá para Samuel. Deixa sempre marcado aqui. Pastor, mas o senhor fala mesmo, né? Eu falo, irmão. Graças a Deus. Não tenho rabo preso, não devo nada a ninguém. Graças a Deus. Quando terminar aqui eu vou para casa, vou ficar com a minha família, vou descansar minha cabecinha no meu travesseiro e amanhã é um novo dia. Graças a Deus, pessoal. Sou um pastor jovem, comecei a pregar com 17 anos, hoje vou fazer 34 e graças a Deus, 34, eu envelheci 2 anos, 33, ano que vem eu estou com a idade de Cristo, olha que beleza. Rapaz, então ano que vem tem que dar uma ajeitada, né, irmão? Porque diz que a gente vai ressuscitar na eternidade com a mais ou menos a idade de Cristo ali. Eu ouvi falar, não sei se é verdade. Então, ano que vem tem que pegar firme na academia, dar uns, né? Misericórdia. Tirar essa barba, né, irmão? A minha sogra que gosta quando eu estou assim barbado, ela acha tão bonito. Ai, Jesus. Vamos ler aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Estou brincando com vocês. Vai dar uma aliviada, né? O clima ficou um pouco pesado. Vamos dar uma aliviada. Olha só. 1 Samuel, capítulo 15. Agora o versículo 17. Olha o que Samuel falou para Saul. E disse Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça de quê? Das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Irmão, olha aqui para mim. Samuel foi bem curto e grosso. Ô Saul, Deus não te ungiu rei desse povo. Você foi pequeno aos teus olhos. Em outras palavras, irmão, Samuel estava falando para ele assim: ô Saul, faltou liderança para você, porque o povo fez o que quis. Irmão, a gente precisa pedir de Deus capacidade para liderar. Amém? Diga: Senhor, mas fala com ânimo. Diga: Senhor, me dá a capacidade para liderar. Mas liderar onde, pastor? Em primeiro lugar, na tua vida espiritual. E segundo, na tua família. Irmão, a Bíblia diz que aquele que não cuida bem da sua família, ele não vai poder fazer a obra de Deus. Ele não pode fazer a obra de Deus. A gente precisa, pessoal, pedir de Deus capacidade para liderar. Porque às vezes você vai ter que tomar decisões pela sua família que vai incomodar muita gente, que vai deixar muita gente chateado com você. Mas ou você se posiciona ao lado do Senhor, ou você, meu irmão, vai escolher agradar a multidão. Saul, para agradar a multidão, ele vai lá e deixa o povo fazer o que quer. Não teve liderança, não teve pulso. Irmão, imagine se Adão, o primeiro homem, tivesse tido liderança. Imagine. Nós estávamos no paraíso até hoje, irmão. Hoje, domingão, nós estávamos tomando banho lá no Rio Eufrates. Mas faltou o que, gente? Liderança. Faltou liderança. A mulher veio lá: como é que é bom?
Se ele se posiciona e fala: ô mulher, você comeu? Ah, eu comi. Porra, você vai prestar conta com Deus, porque Deus falou bem claro que não era para comer. Liderança, pulso. Saul foi o primeiro rei, irmão. Primeiro rei. E já foi um rei frouxo. Provérbios 24:10 diz que se no dia da angústia você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Saul foi frouxo, foi fraco. Ele não liderou. Ele tinha toda a autoridade para dizer para o povo: pessoal, vamos acabar com esse negócio. Ó, sacrifica tudo isso aqui Deus não quer não. Mas ele não teve liderança. E às vezes a gente quer agradar todo mundo, irmão, e não tem liderança. A gente quer ser amiguinho de todo mundo, não quer chatear as pessoas. Jesus chateava as pessoas, irmão, sabia disso? Sabia que Jesus chateava as pessoas? Esse evangelho que hoje pregam aí, do amor, do meu lindo, isso aí não existe não, gente. Jesus chateava as pessoas. Jesus, ele, se necessário for, ele ofendia as pessoas. Porque mais antes agradar a Deus do que agradar uma multidão de mimados e desobedientes. Porque o povo de Israel sempre foi assim, irmão. O povo de Israel Deus já conhecia, mas a oportunidade agora era de Saul mostrar que ele era um homem que Deus chamou para liderar aquele povo. Mas ele não teve isso. Gente mimada faz isso, irmão. Ela estraga as outras. E se você não tiver pulso, meu amigo, quando você vê, você está cirandado. Na roda dos mimados, dos chorão, dos que quer fazer o que quer, que quer fazer da obra de Deus, da casa de Deus, da sua família, a casa da mãe Joana. Era para Saul ter dito assim: aqui não. Aqui não. Deus me levantou rei e vocês vão ter que respeitar a autoridade que está sobre mim. Mas não. Quando Samuel perguntou, a primeira coisa que ele fez, olha como ele era fraco, foi o teu povo. Como Adão fez, foi a mulher que tu jogou logo a culpa para quem? Deus, peraí, Adão, é você tem que liderar, não é a mulher não. Você que tem que ser o cabeça. Ah, foi a mulher, foi o povo. Para, irmão, de dar desculpa. Lidera. Lidera. Ah, mas não vão gostar. Não importa. Se não gostaram é porque realmente nunca quiseram teu bem. Como diz o Kiko, nunca foram com a tua cara. Olha o que diz aqui, irmão. 1 Timóteo capítulo 5. É forte? Eu sei que é forte, irmão. Repito mais uma vez, pelo amor de Deus, eu estou pregando, não estou dando direto para ninguém não, está amarrado, irmão. Deixa de brincar com a tua mente não, pelo amor de Deus. Estou pregando. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, todo mundo conhece, né, pessoal? É forte isso aqui. Ele diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, fez o quê? Negou a fé. E é pior do que o... Irmão, eu te pergunto, você vai negar a fé? Você vai negar? Como, pastor, que eu nego a fé? Quando você não se posiciona, irmão. Quando você não lidera. Quando você não mostra para a tua família o caminho. E liderança, irmão, não é mandar não. Olha o tipo de líder que Jesus foi, gente. Olha o tipo de líder que Jesus foi. Ele pegou os pés dos discípulos e começou a lavar de um por um. Logo o pé. Aí ele fez dizendo: olha, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Os discípulos: não, senhor. Pedro: não, o senhor não vai pegar no meu pé não? De jeito nenhum vou deixar o senhor pegar. Pedro, se eu não pegar no teu pé, lavar esse teu pezinho aí, cheiroso, maravilhoso, você não tem parte comigo.
Aí o Pedro exagerado, então lava logo tudo. Ele, não, meu filho, calma. Olha o tipo de líder que Jesus era, né? Calma aí, Pedro, é só o pé mesmo. Mas ele deu exemplo. E liderar é dar exemplo, pessoal. É fazer quando ninguém quer fazer. Ah, ninguém quer fazer, eu vou fazer. Eu vou lá, vou dar a cara a tapa. Eu vou fazer para a honra e glória do Senhor. É isso. Liderar é isso. Eu tinha um pastor que você fosse procurar ele na igreja, podia procurar. Logo que eu me converti, eu não entendia muito, não, né? Eu chegava na igreja, cadê o pastor? Não estava no escritório, não. Podia procurar, irmão. Banheiro. Na fé, ela estava, o pastor chegou, estava suado. Pastor no banheiro. Meu Deus. Podia chegar na igreja, irmão. Se o banheiro tivesse limpo, ele não estava, lógico, né? Mas podia procurar. Banheiro. Aí, uma vez eu perguntei, pastor, por que o senhor gosta de lavar o banheiro? Ele falou assim para mim, se eu não der o exemplo, porque o banheiro da igreja é o lugar que ninguém quer ir. Ninguém. Obreiro, levita, ninguém quer lavar banheiro. Ninguém. Ele fala, se eu não der o exemplo, meus obreiros vão ser fracos. Vão ser mimados. Aí ele ia lá e dava o exemplo, lavava o banheiro. Aprendi isso com ele. Essa visão, né? De fazer, não ficar esperando, não. Seja líder, irmão. Lidere sobre a sua casa. Satanás está minando o seu casamento, minando sua família. Você não está fazendo nada. Quarta-feira estamos aqui entregando na mão de Deus. E onde você está? Não, pastor, eu estou entregando na mão da Record, da Globo, Pelo amor de Deus, irmão. É para isso que você vai entregar a sua família. Desperta, irmão. Desperta. Desperta em nome de Jesus. Desperta, desperta, desperta. Lidera sobre a sua casa. Cuida da tua família. O quarto e último motivo. O quarto e penúltimo motivo. Vamos voltar lá. Eita Deus, fala mais, Deus, fala mais. Eu tinha uma irmãzinha lá na Barra do Ceará, que eu apelidei ela de Fala Mais. A irmãzinha do Fala Mais. Eu começava a pregar, ela dizia, fala mais, Deus. Oh, meu Deus, Deus recebeu minha irmãzinha no ano, na pandemia. Deus recebeu minha irmãzinha Não, depois da pandemia foi. Deus recebeu minha irmãzinha no seio de Abraão. Está com Cristo hoje. Mas eu sinto saudade. Na hora da pregação, eu gostava da minha mensagem. Pastor, o senhor prega forte. Prega, fale mais. Fala mais, fala mais. Diga, fala mais, Jesus. O quarto motivo pelo qual Saul fracassou foi atentar para as coisas materiais. Diga, atentar para as coisas materiais. Gente, meu irmão, cuidado. O que as coisas materiais no mundo de hoje está fazendo com a vida espiritual das pessoas não é brincadeira não, gente. Mas está derrubando a roda, assim, fazendo a limpa. Porque não que seja errado, pessoal. Entenda, Deus quer que você tenha sua casa. Amém? Quem recebe? Deus quer que você tenha seu carro. Deus quer que você prospere. Deus quer tudo isso. Mas isso não pode ser prioridade na tua vida, meu irmão. Isso não pode te afastar de Deus. Isso não pode roubar o tempo de comunhão com Deus, meu irmão. E quando eu falo que Saul ele se atentou para as coisas materiais, olha o que Samuel falou para ele no versículo 19. Porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes, o que ele fez? Olha a palavra que ele usa aí. Qual a palavra que ele usa aí, gente? Voastes ao despojo. Você sabe o que é um despojo? O despojo eram os tesouros, eram os animais, eram os objetos, as coisas materiais. Que todo rei, quando vencia uma batalha, ele ganhava. E só para você ter noção, irmão,
às vezes certas batalhas fazia aquela pessoa se tornar muito rica. Abraão venceu a batalha sobre 5 reis, e a Bíblia diz que virou o homem mais rico do Ocidente. Então assim, o despojo era riqueza, está ligado diretamente a coisas materiais. E Samuel está falando, sabe por que você não deu atenção à voz do Senhor? Porque você ficou focado, você voou para cima dos despojos. Irmão, deixa eu te falar, será que você não está voando para cima das coisas materiais e está esquecendo de cuidar da tua vida espiritual? Eita, eu arrepiei tudo aqui agora. Já sentiu aquele arrepio no cangote? Aqui na nuca, né? Que chama nuca. Jesus, eu arrepiou aqui, irmão. Meu Pai do céu. Diante do Espírito Santo, irmão, a gente vive uma vida dilacerada, buscando ganhar dinheiro, enriquecer, e construir, e prosperar. Mas a pergunta que não quer calar: como está a tua vida espiritual? Porque, meu irmãozinho, se você partisse hoje, você tem certeza da sua salvação? Você está bem com Deus para subir? Obrigado. Me lembrou a minha irmãzinha. Pergunta que não quer calar: você está bem com Deus? Não sei, pastor. Misericórdia. Não sabe, irmão. Isso não é um bom sinal. Repito, não que seja errado, irmão. Deus quer te dar, amém? Fale para o seu irmão: Deus quer te dar. Quer te dar a casa dos sonhos, quer te dar um carro. Mas talvez Ele só te dê no dia que você entender que isso aí não é nada, que o mais importante é a presença dele na tua vida. Tem uma canção antiga do J. Neto, ela diz bem assim: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida faz o que, gente? Justifica tanta coisa sem saída. É o que? É a realidade que eu não posso. Esqueci o resto. Irmão, é só Jesus na vida da gente, pessoal. Olha para mim, coisas materiais não dão sentido à vida do ser humano. Porque se desse, nós não teríamos tantos ricos e milionários pensando em se suicidar. Se desse, coisas materiais dessem sentido para a vida do ser humano, nós não teríamos tantas pessoas poderosíssimas, mas vazias de afeição. Só tem uma coisa, irmão, na vida da gente que dá sentido para tudo. E só de pensar no nome dele eu já me emociono. É Jesus. Tudo passa nessa vida, gente. Tudo passa, irmão. Os nossos amigos passam, os nossos parentes passam, a nossa juventude passa, a nossa aparência passa. O carro, a traça corrói. A casa, todo ano você tem que fazer reforma, porque senão a chuva destrói as paredes, infiltração e isso e aquilo. Será que essas coisas realmente dão sentido à vida da gente, irmão? Será que vale a pena perder tanto tempo morrendo de trabalhar no mundo sem desfrutar a presença de Deus? Hoje, irmãos, quando subi aqui no altar, eu subi, Deus falou: busca um pouco. Foi tão gostoso, gente, buscar um pouco mais, cantar um pouquinho mais, deixar o Espírito Santo dirigir.
Porque se não for o Espírito Santo dirigir isso aqui, irmão, isso aqui é só um teatro, é só uma perda de tempo. Sem o Espírito Santo, a igreja ela não serve para nada. Só são músicas vazias, pessoas vazias e tempo vazio. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por estar revelando essa palavra agora como o Senhor não revelou o dia todo, Jesus. Obrigado. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Acontece isso, gente? Todos os dias, né? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A verdade, irmãos, que o coração de Saul não estava no lugar certo. Essa é a verdade. Quem foi que pecou mais, irmão? Davi ou Saul? Fala a verdade. Quem foi que pecou mais? Quem foi que teve o erro mais grave, vamos dizer assim, inicialmente? Quem foi? Foi Davi, irmão. Davi matou a pessoa. Davi fez um crime premeditado, com requintes de crueldade. Só que a diferença não é no erro. A diferença está no coração. Porque Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natan, ele já na hora baixou as guardas e disse: pequei. O Saul não, Senhor, eu fiz como o Senhor mandou. Ele rebateu, ele se justificou. Coração duro. Gente que não aceita a correção. Irmão, o que foi que fez Judas ser o maior traidor da história da humanidade? O que foi? O que foi? Diga: coisas materiais. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. O que 30 moedas de prata resolve a vida de alguém, gente? Era esse preço que Jesus valia? Era isso que valia a vida de Jesus? Se hoje for o teu último dia, como é que está a tua vida espiritual? Voltando para 1 Samuel 15. Versículo 23. O quinto e último motivo do fracasso espiritual na vida de Saul. Dentro dessa mensagem hoje, nós vamos ter a segunda parte no próximo domingo. Ele diz, versículo 23: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, pessoal? O quinto e último foi o mais grave, que foi a desobediência. Irmão, Saul simplesmente, tudo que preguei aqui é o resumo dessa única coisa, chamada desobediência.
ele escolheu desobedecer a Deus deliberadamente, conscientemente. É diferente de uma pessoa que desobedece, mas ela não está desobedecendo com maldade, foi um erro. Não, ele desobedeceu deliberadamente. A desobediência, pessoal, é comparado à feitiçaria. Então não pense você que desobedecer a Deus é qualquer coisa, que depois dá para ajeitar, dá para pedir um perdão ali, dar uma ajeitada. Não, tem consequências. A desobediência tem consequências graves, irmão. No próximo domingo você vai ver. Depois dessa desobediência aqui, Saul foi só piorando. Primeiro ele começou a ser perturbado por um espírito demoníaco que não deixava ele ter paz. Depois ele começou a ter inveja de Davi, que iria assumir o lugar dele. Tentou matar Davi. Para não ficar por baixo, Saul ainda procurou uma feiticeira para consultar hipoteticamente o espírito do profeta Samuel, que havia morrido. E por último, triste, irmão, triste o que eu vou falar aqui, Saul tirou a própria vida, se suicidou, como Judas. Ele pediu para alguém matar ele, mas ninguém teve coragem. Então ele falou: quer saber? Minha vida não vale nada. Olha aonde a desobediência pode levar a gente. Meu Deus do céu. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, dizer a Ti, primeiro, muito obrigado. O Senhor sabe, meu Deus, que fisicamente, humanamente, eu não tinha condições nenhuma de entregar essa palavra aqui hoje. Mas o Senhor me fortaleceu. E nessa noite, meu Deus, dos 3 cultos, essa foi a melhor abordagem dessa mensagem. Obrigado, Jesus. Porque tudo que o Senhor falou aqui não foi para diminuir ninguém, não foi para degrinir a imagem de ninguém, não foi nada pessoal. Na verdade, tudo que o Senhor falou aqui foi para o nosso bem, foi para o nosso crescimento, porque o Senhor trata com a gente da maneira que precisamos, Senhor. E hoje nós precisávamos de tudo que saiu desse altar, Pai, mas nenhuma vírgula pode ficar de fora. Tudo foi direção de Deus para essa pessoa. Pai, perdoa, Deus. Nosso coração tem que estar no lugar certo. Nosso coração não pode estar no lugar errado. Nosso coração tem que estar em Ti, Senhor. Nosso coração precisa estar na Tua presença. O nosso coração precisa estar diante do Teu altar, Papai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus maravilhoso. Isso, meu irmão, fala com Deus. Fala com Jesus agora. Ele está aqui, glória a Deus. Ele está aqui te abraçando com os braços de amor. Ele está aqui enxugando suas lágrimas, te levantando, meu irmão. Pode ter a certeza que o Pai só repreende o Filho que Ele ama. E se hoje o Senhor falou contigo, e se hoje o Senhor te tocou o teu coração, é porque Ele te quer bem, em nome de Jesus. Pensando bem,